Olá, professores e estudantes, né? Vamos aí ver esse segundo momento da nossa aula. Eu, professor Daison Jardino, 7º ano de Ciências. Vejam aí o assunto da aula 41, né? Objeto de conhecimento, História dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas, né? E também do uso das tecnologias. No detalhamento, teremos aí as máquinas e equipamentos que utilizam combustíveis fósseis. Então, organize o seu caderno e faça as suas anotações. Bom, então antes de falarmos aí sobre os combustíveis fósseis, né, continuar esse conceito, a gente vai falar também da energia térmica, né? Vamos trazer alguns conceitos para vocês, porque a utilização de combustíveis está relacionado aí com o processo de energia térmica também, tá? Então, o que é uma energia térmica? É uma forma de energia que está relacionada com altas temperaturas e ao calor. Né? Quando a gente consegue observar essa palavra térmica, a gente já lembra de temperatura, já lembra de calor para fazer associações. Né? Então, a gente consegue observar o quê? Que nesses dois exemplos dessas imagens, a gente tem exemplos de máquinas térmicas, onde ela faz o quê? Trocas de temperatura. Né? Geralmente, acontece de ter ali trocas de temperaturas através de queimas de combustíveis e aí através dessas reações ocorre o processo de movimento, né? Energia química sendo transformada em energia mecânica. Quando a gente traz para vocês o exemplo de uma geladeira e de um ar-condicionado, a gente está falando do inverso. Porque qual é o objetivo da geladeira e qual é o objetivo do ar-condicionado? É refrigerar, né? Por isso que eles são considerados refrigeradores, porque ele vai trocar o calor pelo frio, né? Então, na geladeira e no ar-condicionado, existe ali um gás que é especializado para fazer essa troca. Existe um condensador que também vai auxiliar nesse processo. Tá? Então, a troca de temperatura nessas máquinas que são térmicas, porque ocorre troca de temperatura, ocorre o inverso contrário. Na geladeira, eu preciso o quê? Ter um ambiente refrigerado para conservar os alimentos. E aí, para que eu consiga ter esse ambiente refrigerado, eu preciso utilizar energia elétrica, né? Então, por isso que a geladeira e o ar-condicionado é preciso ligar ali, ó, a tomadinha, né? É preciso ligar na tomada, porque é através dessa energia elétrica que ocorre o funcionamento do motor, do condensador e o gás para realizar essa troca de temperatura, né? Então ele vai pegar aquela temperatura quente e vai transformar numa temperatura fria, né? No caso do ar-condicionado, por exemplo, né? Se eu observar o ar-condicionado, aquele split, eu observo que tem aquela parte aberta onde vai sair o ar, né? O ar frio. Mas tem uma parte que parece umas linhas assim transversal, onde ela vai puxar, vai sugar o ar do ambiente. E aí o que acontece, né? Se eu pegar, por exemplo, um papel e colocar nessa parte do ar-condicionado, eu vou observar que o papel vai ficar ali grudadinho, porque o objetivo dele é pegar o ar do ambiente dentro lá da máquina, né, que realiza essa troca de temperatura. Ele pega o ar quente, vai realizar a troca com a utilização de gás, né, que está presente nessa estrutura, e aí quando ele resfria ali esse ar, ele volta, né, já numa temperatura mais baixa, tá? Então essa troca é inverso. Eu vou pegar o ar quente e vou transformar num ar frio, tá? Então para isso tem a utilização de gás, né? Além disso, vamos falar também em conceitos relacionados aí à termodinâmica. Então, o que é a termodinâmica? É a área da pesquisa responsável por estudar a energia térmica, né? Então, existe uma área específica que vai realizar esses estudos relacionados à energia térmica, que é chamada de termodinâmica. E aí a gente traz, né, um conceito bem simples também relacionado à termodinâmica. Quando dois corpos com temperaturas diferentes estão em contato,
Depois de certo tempo, nota-se que ambas as temperaturas se igualam, né? E aí esse processo acontece diariamente, né? E a gente pode realizar essa observação, por exemplo, quando a gente pega ali uma bebida, né? Uma bebida que está quente, peguei e quero tomar um refrigerante, só que ele está quente. O que é que eu faço? Vou colocar gelo, né? Então eu tenho uma temperatura mais quente, né? Uma temperatura maior e tenho gelo. O que acontece, né, com o gelo quando eu coloco lá dentro do meu copo com refrigerante quente? O gelo, ele vai começar, né, a soltar ali a sua temperatura. De que maneira? O ar frio, ele tende a ir para onde? Para baixo, né? Então, quando ele vai ali trocando essa temperatura com a substância que está quente, ele vai refrigerando todo o líquido que está dentro daquele copo, tá? Então, o que acontece aí? Troca de temperatura, né? Por isso que logo em seguida, não demora muito, meu refrigerante já está com uma temperatura melhor, porque o gelo, né, quando ele vai derretendo, ele vai trocando essa temperatura em todo o líquido presente dentro daquele copo, tá bom? E aí ela tenta sempre igualar, né, a temperatura do quente com o frio. Ela ocorre essa troca ali de calor, tá? E aí, quanto às máquinas térmicas, a gente trouxe para vocês aqui duas máquinas, né, que está relacionado ali com o vapor. Essa primeira que a gente observa é conhecida como a máquina de Heron, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela em uma outra aula. Mas ela foi a primeira máquina criada e que está relacionada com o processo de máquina térmica a vapor, né? Então, como essa máquina foi criada, né? A máquina de Heron. Aqui a gente observa uma estrutura, né? Uma base. Nessa base tem aqui uma bolinha, ou uma bolinha de metal. E nessa bolinha de metal eu tenho duas estruturas aqui, como se fosse um L. Quando ocorre o aquecimento aqui através desse fogo, o que acontece? Aumenta a temperatura. A água, ela passa por transformações, né? Lembrando aí de outras aulas que nós já tivemos, a água, quando aumenta a temperatura, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Que é justamente a forma de vapor. Então, se eu tenho a água, coloco água para ferver, né? O exemplo mais simples. Se eu coloco água no fogo para ferver, com o aumento da temperatura, o que acontece? A água ela vai borbulhar e eu vou observar saindo como se fosse uma fumacinha dessa panela quente. Essa fumaça é a água no estado de vapor, no estado gasoso. O mesmo processo acontece aqui, ó, nessa máquina de Heron que foi criada há muito tempo, né? E aí outros conceitos, né, foram relacionados a esse vapor devido também a essa máquina que foi criada. Nesse processo, ele mostra esse exemplo de uma forma bem simples. Ele usa a energia térmica sendo transformada em energia mecânica de movimento. Como assim? A energia térmica é justamente aqui, ó, a queima de combustível, que vai realizar o aumento da temperatura dessa água. Quando a água ela aquece, o que sai através dessa estrutura? O vapor, que é representado por essa fumacinha aqui, ó. E esse vapor que sai gera movimento, né? Essa bolinha aqui, ó, que a gente vai observar rapidinho, essa bolinha ela vai girando devido ao vapor que está saindo dessa estrutura em L. Então, é uma energia química, energia térmica, se transformando em energia mecânica, que é a do movimento, tá bom? E a panela de pressão, né? A panela de pressão ela acaba exercendo também um processo muito parecido. Quando eu coloco uma comida aqui dentro, né, eu fecho a panela direitinho. Essa panela de pressão, o que ela tem? Válvulas, né? Válvulas de segurança. E essas válvulas, o que acontece? Quando a água ela aumenta aqui a sua temperatura, a gente observa essa válvula aqui se movimentando, né? Geralmente ela fica girando assim. E aí, nesse processo que ela gira, eu observo também uma fumacinha saindo, que é o quê? É o vapor. Tá? Então, a gente observa aqui, ó, exemplos de máquinas onde o vapor aqui, ó, vai movimentar essas estruturas, tá bom? Então, observamos aí, né, aqui a gente utiliza hoje em dia na cozinha, que a gente pode observar esse funcionamento, né, essa transformação, e a gente observa também o vapor, né, realizando esses movimentos, tá bom? Vamos observar também outros conceitos ainda relacionados à termodinâmica. Olha só. Benjamin Thompson e James Joule
foram alguns dos pioneiros nesse ramo de estudo da termodinâmica. Joule, a gente observa aqui esse J, passou a ser utilizado como o nome da unidade de medida quando se trata do calor como energia. Geralmente a gente usa joules como uma unidade de medida, e a sua representação, o seu símbolo é esse J em maiúsculo, porque é o sobrenome, homenageando aqui a pessoa que estudou a termodinâmica, tá bom? Além disso, vamos observar esses conceitos de termodinâmica nas usinas termoelétricas ou termoelétricas. O que acontece? O que é uma usina termoelétrica? Qual é o objetivo da usina termoelétrica? Produzir eletricidade, eletricidade com base na energia térmica. Então, a gente vai observar que nessa usina existe aqui a energia térmica sendo transformada em energia elétrica. Esse processo requer a utilização de matérias-primas combustíveis. Para aquecer, para aumentar a temperatura daquela água, eu vou precisar queimar combustíveis. Quais são esses combustíveis? O petróleo, a gasolina, o gás natural ou o carvão. Aqui a gente tem um exemplo, uma imagem que representa para a gente uma usina termoelétrica. A gente observa que essas torres onde está saindo essa fumacinha, proveniente da queima desses combustíveis. Então, qual é o objetivo de uma usina termoelétrica, Logo de início, ela precisa o quê? Movimentar uma turbina e o movimento dessa turbina gera energia elétrica. Só que, para movimentar a turbina, o que é que eu preciso? De algo que movimente essa turbina. E aí, na usina termoelétrica, ela tem como se fosse uma caldeira bem grande, como se fosse uma piscina bem grande, com muita água. Essa água, ela precisa ser aquecida. Para que ela seja aquecida, eu preciso da queima de combustíveis fósseis. Como a gente observou, pode ser utilizado gasolina, pode ser utilizado gás, entre outros combustíveis, tá? E aí ocorreu ali a queima desse combustível, a água ela vai aquecer, olha a energia térmica acontecendo, A água ela aquece, nesse processo que ela aquece, ocorre a transformação física de líquido para o gasoso. Então a água aqueceu, ocorre ali a saída de muito vapor, esse vapor passa por algumas estruturas dentro da usina e chega até a turbina. Então esse vapor que é gerado através dessa energia da água quente, energia térmica, acontece o movimento da turbina. E com o movimento da turbina, essas estruturas estão relacionadas com a energia elétrica. Então a gente observa que acontecem várias mudanças de energia. Tem primeiro energia química, que é a queima do combustível, tem energia térmica, que é justamente essa mudança de temperatura, onde a água fica numa temperatura elevada e se transforma em vapor. Tem energia mecânica, que é o movimento da turbina gerado através da energia térmica, através do vapor que saiu ali daquela água. E, por fim, o meu objetivo é gerar energia elétrica. Então, a gente observa várias transformações de energia até chegar na energia elétrica que a gente tem aí nas nossas residências, por exemplo. Tá bom? Então, vamos observar mais algumas informações. As usinas termoelétricas, A energia gerada é chamada de energia termoelétrica, que é considerada não renovável, já que os recursos usados no seu processo, eles são finitos, ou seja, eles podem acabar, Então, a gente observa aqui, a presença da energia elétrica e a gente sabe, que esse processo, para que ele aconteça, é necessária a utilização de combustíveis fósseis, tá? E a gente sabe que os combustíveis fósseis, eles não são infinitos, Por isso que é necessário ter estudos e cuidados em relação a isso. E quanto ao funcionamento de uma usina termoelétrica? Olha só, está relacionado aqui com a instalação de produção de energia elétrica a partir do aproveitamento da energia térmica que é obtido pelo processo de combustão de um combustível fóssil, mas também pode ter a combustão através do processo de biomassa.
Né? O processo de combustão, quando a gente fala, é o processo de queima, tá? Quando ocorre a queima desse combustível fóssil, ocorre o processo de combustão que vai gerar energia térmica e no final desse processo eu obtenho aqui, ó, a energia elétrica, tá bom? E aqui a gente tem a imagem que representa pra gente novamente uma usina termoelétrica. Né? A gente sabe também que existem outras usinas relacionadas aí com a produção de energia, né? Tem a usina hidrelétrica, onde ela utiliza a força da água para movimentar a turbina e do movimento da turbina gerar a energia elétrica. Tem a energia solar, né? A usina solar, onde ela utiliza ali, ó, a luz do sol para que aconteça o quê? A transformação nas placas que são fotovoltaicas e transformar, né, essa energia do sol em energia elétrica. Tem também o processo da energia eólica, né? A energia eólica está relacionada com a ação do ar, né? A força dos ventos. Geralmente são grandes hélices, né? Que elas são mais eficientes no Nordeste, onde tem uma quantidade maior de vento, né? Então, o que acontece, né? Com o vento, que é o ar em movimento? Ela vai girar aquela hélice que vai movimentar a turbina e que vai gerar energia elétrica. Tá? Então, existem sim outras fontes, outras usinas que geram a energia elétrica, como a gente pode observar. A que vai usar a força da água, que é a hidrelétrica, a que vai utilizar o sol, que é o caso da energia solar, a que vai utilizar o vento, que é a energia eólica, mas a gente está falando aqui daquela que utiliza fonte de energia, que é energia através da queima de combustível, né? Através da combustão, através da energia térmica, onde ela precisa aumentar a temperatura da água, que está ali no caldeirão, para que ocorra a transformação em vapor. E aí esse processo acontece para a geração de energia. E aí é claro, né, que todo o processo tem vantagens e desvantagens. Qualquer usina vai ter vantagem e vai ter desvantagem também. Vamos conhecer quais são as vantagens relacionadas à energia térmica, que é justamente essa proveniente das usinas termoelétricas. Olha só. Ela pode ser obtida, a vantagem da energia térmica, pode ser obtida a partir do sol, que é o caso da energia solar. No caso da energia solar, ela não polui o meio ambiente, né? Vai ter ali placas fotovoltaicas que realizam essa transformação de energia. Ela vai captar a luz do sol e vai transformar em energia elétrica. Obtida a partir da queima de lenha, que é uma matéria-prima barata e encontrada em qualquer lugar, tá? Essa também é uma vantagem relacionada à energia térmica. Ela pode ser obtida através do gás natural, que é menos poluente do que os derivados de petróleo e carvão. E outra vantagem é uma alternativa rápida e barata para a produção de energia elétrica, em comparação com as hidroelétricas, que são aquelas que utilizam a força da água, tá? Então, ela acaba se tornando mais barata se comparada com uma hidroelétrica. Então, essas são algumas vantagens da energia térmica. Quanto às desvantagens, vamos observar, olha só, a queima dos combustíveis fósseis utilizados para obter essa energia causa muita poluição. A gente viu na imagem anterior que sai ali, ó, muita fumaça através dessa usina, né? Então, essa fumaça tem gases poluentes, porque ocorre o processo de combustão e com isso elimina gases que fazem mal tanto ao ambiente quanto à nossa saúde. Um outro fator é a liberação de grande quantidade de gás carbônico, né? A gente já observou em outras aulas o impacto do gás carbônico se ele estiver em grande quantidade na atmosfera, tá? Então, se ele estiver em grande quantidade, ele vai ocasionar prejuízos ao ambiente também. Vai ajudar no aumento do efeito estufa, devido à grande quantidade aqui, ó, do gás carbônico na atmosfera. Vai provocar desmatamento e derrubada inconsciente de florestas para extrair madeira, né? Então, essa é uma outra desvantagem. E quanto ao uso dos combustíveis fósseis, vamos observar como é que começou ali a sua utilidade.
Ele começou principalmente em meados do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, né, onde muitas coisas mudaram através da Revolução Industrial. O primeiro combustível fóssil que se tornou a fonte de energia mundial mais importante foi o carvão mineral, também chamado de carvão natural. Né? Então a gente observa aqui, né, um trem que realiza o seu movimento através da queima de um combustível fóssil. Né? Então a gente observa ali que tudo começou também para beneficiar em grande parte a população. A gente sabe que com o avanço da tecnologia foi necessário utilizar outra matéria-prima, necessário utilizar outros meios de locomoção e com isso, né, várias descobertas foram acontecendo. Então, antes de chegar naquele carro, naquela moto que é utilizado hoje com gasolina, outras máquinas, né, eram utilizadas. A gente observou aqui no caso do carvão natural ou carvão mineral, onde a queima dele realizava um movimento, né, para realizar ali o processo de locomoção. E aí vamos falar também sobre o petróleo, né, que o petróleo ele é um combustível fóssil de maior aplicação aqui, ó, comercial, pois nas refinarias ele passa por um processo em que são obtidos os seus derivados. Quais são os derivados do petróleo? A gasolina, o óleo diesel, querosene e o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, aquele que a gente tem lá na nossa cozinha. Né? Então a gente tem aqui, ó, a representação das refinarias e da retirada desse petróleo para dividir ali ó, os seus derivados de acordo com temperaturas. Tá? Então, vamos observar onde é utilizado o petróleo, né? Quais são os seus derivados. Olha só, os derivados também são usados como matéria-prima na produção de plásticos e borrachas, tão usados na nossa sociedade. Né? Então, aqui a gente trouxe uma grande variedade de produtos que são feitos através dos derivados de petróleo, principalmente aqui, ó, plástico e borracha, tá bom? Além disso, né, a gente trouxe para vocês também quanto ao gás natural, que o gás natural ele é um dos derivados do petróleo. É outro combustível fóssil que também pode ser encontrado em jazidas, geralmente em associação ao petróleo. E aí eu vou aumentar aqui essa imagem para a gente observar com mais detalhes a presença e a retirada do gás natural. Olha só, eu tenho aqui essa estrutura, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui essa estrutura, né, que é utilizada para retirar o petróleo, né? Então eu tenho aqui o petróleo e o gás natural. O que eu consigo observar nessa imagem? Eu tenho aqui a representação da água salgada, né, água subterrânea. Eu tenho uma rocha impermeável, que é essa estrutura aqui em preto. Em marrom, aqui onde eu estou levando esse pontinho vermelho, é a representação do petróleo. Né? Então, o que eu quero tirar daqui? O petróleo. E essa estrutura vai retirar o petróleo desse local. E aqui eu tenho esse espaço em branco que representa para a gente esse gás natural, que ele é um dos derivados ali do petróleo. Né? Então, no processo de retirada, é possível tirar também esse gás, tá? Que ele é utilizado ali para diversos fins, tá bom? Então, a gente tem aqui essa representação. E aí, vamos observar outras informações. Olha só. A invenção do motor de combustão interna e seu uso em automóveis e caminhões aumentou muito a procura de gasolina e óleo diesel, ambos feitos a partir dos combustíveis fósseis. Né? A gente já sabe que para que um carro funcione, é necessário que ele tenha combustível. Né? Um carro sem gasolina não vai funcionar, um ônibus sem diesel não vai funcionar. E aí, com a invenção, né, com o avanço da tecnologia, com a invenção do motor de combustão interna, é necessário que tenha o combustível. Tá? Então, devido a isso, o aumento também da quantidade de carros, ocorre o quê? O aumento da procura por esses derivados. O aumento da procura pela gasolina, o aumento da procura pelo diesel, entre outros, tá bom? Então, quanto mais eu preciso consumir, mais eu preciso ter ali disponível, né? E aí, vamos a outro uso que é muito importante, além
dos carros, né, que utilizam esses derivados do petróleo. O outro uso importante é aquele que nós observamos. É utilizado ali, ó, na geração da energia elétrica, né? E como matéria-prima para a indústria petroquímica, tá? Então, eu tenho aí o uso importante dos combustíveis fósseis, tanto para o uso do combustível, né, que eu vou utilizar no carro, vou utilizar na moto, no ônibus, no avião, quanto como combustível também, né, para a energia que é gerada, tá? Então, a gente tem aí essa representação, né, que mostra para a gente a usina. E aqui, né, eu vou mostrar para vocês também o funcionamento de uma refinaria de petróleo. Né, eu tenho aqui essa animação que mostra para a gente essa estrutura que está relacionada com a refinaria de petróleo. Né, a gente observou que o petróleo ele é retirado, né? É retirado ali de uma superfície. Existem equipamentos que estão relacionados ali à retirada dele. Depois que ele é retirado, ele passa por um processo onde está relacionado a temperaturas, onde vai dividir ali todas aquelas substâncias, todos os seus derivados. E a gente vai observar aqui, ó, como que ele funciona. Olha aqui, eu tenho essa representação, né? Vamos imaginar que está entrando ali essa substância, né, bruta, e aqui ela passa pela essa coluna que a gente observa aqui em vertical, que de acordo com a temperatura, ela vai diferenciar os seus derivados. Por exemplo, essa coluna mais inferior, essa parte mais inferior da coluna, ela está com a temperatura mais elevada. De acordo com a subida dessa coluna, essa temperatura vai diminuindo. E aí, de acordo com as temperaturas, é que os derivados do petróleo vão se dividindo. Por exemplo, lá no fundinho, o que eu tenho? O asfalto. Aquele asfalto que é utilizado lá na rua, né? Para asfaltar a rua, ele geralmente está na temperatura mais elevada. Aqui em cima, o que eu tenho? O gás de cozinha, né? O gás de cozinha ele é mais volátil, ele precisa de uma temperatura ambiente para ele conseguir ali, ó, se dividir e se separar, tá? Então, a gente observa que a temperatura está relacionada com esse processo, onde cada temperatura vai dividindo ali os seus derivados. Vou mostrar para vocês aqui uma animação, né, que mostra para a gente essa refinaria de petróleo. Olha só. A gente observa aqui o seu processo. Olha só, né, o processo do petróleo, onde ele vai entrar ali nessa camada, né, nessa parte aqui de destilação. Aqui, ó. E aí, diferentes temperaturas que vão dividindo esses derivados, tá? Como eu falei para vocês, vai dividir em gasolina, vai dividir em querosene, vai dividir em diesel e também no gás, tá bom? Então, cada um desses derivados precisa de uma temperatura específica, tá? Para se diferenciar. Lembrando também que o petróleo tem derivados ali na sua composição de carbono e hidrogênio. Então, a quantidade de carbono presente em cada um desses derivados também é importante para o processo de temperatura. Tá? Então, a gente observa aqui novamente, ó, essa representação e a diferenciação desses derivados, tá? Que vai separar ali esses derivados que são utilizados no dia a dia, né? A gasolina é utilizada no carro, né? Existem derivados ali utilizados na matéria-prima para produzir produtos que são feitos de borracha ou de plástico, né? Então, daqui sai uma grande produção. É utilizado combustível, é utilizado como matéria-prima também, tá? Então, a gente observou aí junto com vocês o processo de uma refinaria, a retirada desse petróleo e a divisão através do processo de destilação, né? Aquela coluna é chamada de coluna de destilação, é onde vai dividir de acordo com a temperatura. Bom, então espero que vocês tenham compreendido, né, a importância do petróleo na nossa vida, né? A gente observou que ele está presente em vários materiais que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso consumo. Está presente nos combustíveis, né, que a gente utiliza ali para o carro funcionar, para a moto funcionar, para a lancha funcionar. E também para a geração de energia elétrica,
né? A energia elétrica aqui, uma grande parte dela chega até nós devido às usinas termoelétricas, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E até a próxima aula.